Olá, estudantes! Vamos para a nossa 104ª aula. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais as questões gramaticais. Parabenizo a todos por estarem aí assistindo as videoaulas, acompanhando, se empenhando, se dedicando em aprender. É sempre bom a gente trazer aquele lembrete, né? Para os estudantes que têm acesso ao aplicativo do Google Classroom, responder ao formulário de questões e clicar no link para validar a presença de vocês, ok? Estamos ali finalizando o fechamento de notas, então avisem aos colegas que se tiver alguma atividade pendente para colocar em ordem, encaminhar as atividades para os professores, tanto por meio do aplicativo quanto as atividades impressas que são pegas na escola, certo? Então vamos começar a nossa aula, vamos ver o que nós elaboramos para hoje. Então os objetivos da nossa aula de hoje. A gente vai estudar o uso dos porquês, vai fazer inferência de sentido de uma palavra ou expressão, interpretar textos com auxílio de material gráfico diverso, quadrinhos no nosso caso, né, imagens, e identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Observem já no primeiro item do meu slide, quando eu anuncio o objetivo da nossa aula de hoje, quando eu escrevo ali, uso dos porquês. O que tem de diferente nesse porquê? Né, a gente percebe que ele está ali escrito tudo junto, porquê, e com acento circunflexo no E. Por que será que isso acontece? Né? Às vezes os alunos gostam mais de utilizar o porquê escrito separado e sem acento circunflexo. Por quê? E às vezes usam tudo junto, sem acento circunflexo. Por que tudo junto, né? E aí, em que circunstância que eu uso um, em que circunstância que eu uso o outro, né? Então, vamos ver quantos porquês nós temos e quais as possibilidades de uso, né, dentro de um enunciado, dentro de uma frase, de forma adequada, né, que venha ao encontro ali das normas gramaticais para o uso da nossa língua portuguesa. Observem que aqui nessa imagem eu trouxe para vocês um porquê separado e com acento circunflexo. E no final, um ponto de interrogação. O que isso significa? Que eu tenho aqui uma indagação, uma pergunta, né? É um questionamento de algo que eu não sei, então eu coloco essa interrogação. Né? E aí, quando eu tenho o porquê em final de frase interrogativa, a gente vai ver, né, interrogativa, porque sempre que eu uso ponto de interrogação, eu tenho uma frase interrogativa, que interroga, que questiona, indaga, pergunta algo. Né? Então, a gente vai ver que esse porquê separado e com acento circunflexo se usa no final de frases interrogativas, de perguntas, portanto. Então, vamos ler aqui um pouquinho comigo, né, uma explicação aqui do uso dos porquês. Porquê separado, sem acento circunflexo, o primeiro, né, que a gente vai analisar, usa-se no início de perguntas, ou indicando o motivo ou a razão pelo qual ou pela qual. Vamos aos exemplos? Por que os estudantes estão em casa durante a pandemia? Então, é uma pergunta, frase interrogativa, início de frase interrogativa, por que separado e sem acento. Segundo exemplo, por que as aulas são remotas? Mesmo procedimento, separado, sem acento circunflexo, início de pergunta, de frase interrogativa. Olha agora que curioso o terceiro exemplo da nossa aula de hoje. O motivo por que estão em casa é para não se contaminar com o novo coronavírus. Opa, eu tenho antes do porquê a palavra o motivo. Eu posso substituir esse porquê por pelo qual e fazer a frase da seguinte forma. O motivo pelo qual estão em casa é para não se contaminar com o novo coronavírus. Se é possível eu substituir o porquê pela expressão pelo qual ou pela qual. E nesse caso eu ainda tenho a palavra o motivo ali, a expressão o motivo expressa no início da frase, então o meu porquê é separado, sem acento circunflexo, ou seja, é o mesmo porquê utilizado em início de pergunta, em início de frase interrogativa. Olha o nosso outro exemplo ali. A razão por que as aulas são remotas é para a prevenção contra a Covid-19, né? Então a gente tem ali a razão pela qual as aulas são remotas. Então, substituo por pela qual e ainda tenho expresso a razão, eu vou colocar o porquê igualzinho no início de pergunta, é separado e sem acento circunflexo, ok? Então, memorizando ali o porquê separado e sem acento circunflexo. Sempre que for início de frase interrogativa, início de pergunta e sempre que der a ideia de o motivo pelo qual ou a razão pela qual.
né? Então, tendo essas circunstâncias, eu uso esse porquê que é separado e sem acento circunflexo. Ok? Vamos continuar analisando os porquês? Olha aqui agora. Porquê separado, porém com acento circunflexo, né? A gente usa-se no final de perguntas. Então, não é difícil, né, de identificar em que circunstância nós utilizaremos. Exemplos. Os estudantes estão em casa durante a pandemia, vírgula, por quê? Opa, foi para o final da pergunta, então vai ter que levar um acento circunflexo, certo? Final de frase interrogativa. As aulas são remotas, por quê? Mesmo procedimento, né? Final de frase interrogativa, final de pergunta, por quê separado com acento circunflexo. E agora, a gente também tem esse porquê aqui que é tudo junto e sem acento circunflexo. Usamos ele como sinônimo de por causa, né? Então, nos exemplos aqui a gente tem, os estudantes estão em casa durante a pandemia porque não podem fazer aglomerações. Eu posso substituir por causa. Os estudantes estão em casa durante a pandemia por causa que não podem fazer aglomerações. Se ele deu ideia de causa, ele está no meio de uma resposta, né? E ele não indica o motivo ou a razão pela qual, nesse caso aqui, ele substitui mais a causa mesmo, então a gente tem que ele é tudo junto e sem acento circunflexo, né? O nosso segundo exemplo. As aulas são remotas porque o aprendizado deve continuar acontecendo, né? Não temos como parar de aprender, precisamos continuar aí a vencer esse desafio juntos. Então, as aulas são remotas por causa que o aprendizado deve continuar acontecendo. Deu essa ideia de causa, porque tudo junto e sem acento circunflexo. Ok? Vamos para mais um? E agora? Né, o título da nossa aula era Uso dos porquês. E esse porquê junto com acento circunflexo, né? Então, usa-se antecedido por um determinante, que pode ser o artigo indefinido o artigo definido o ou dos. Então, sempre que eu tiver um determinante, aí um artigo indefinido, né, ou um artigo definido, às vezes contraído de preposição, né, de mais os, que forma dos, no caso do nosso título, aí eu vou colocar porquê tudo junto e com acento circunflexo, né? Olha os nossos exemplos aqui. O porquê de os estudantes estarem em casa pode ser a pandemia. Então, eu tenho o o na frente, é antecedido pelo o, que é um artigo definido. Então, eu digo o porquê, esse porquê, tudo junto e com acento circunflexo, né? E no outro exemplo, um dos porquês é a falta de vacina contra o novo coronavírus, né? Então, dos eu tenho de mais os. O os, que é o nosso artigo definido, está ali constituindo esse determinante, né? Que a gente tem ali formado pela preposição de mais o artigo os. Então, se eu tiver nessa situação, eu tenho que o porquê está na sua forma nominal, né? Então, portanto, vai ser escrito tudo junto e com acento circunflexo. Nossa, professora, muita explicação, não vamos fazer exercício para a gente ver se aprende, né? Olhem lá uma tirinha que eu trouxe para vocês. Porquê é separado? Ela usou, será corretamente, esse porquê? Como ela escreveu? Separado e sem acento circunflexo. É início de pergunta? É. Então, usou da forma correta, né, na hora de escrever ali o porquê. E ali, ela faz uma exclamação, né? A pessoa que responde, na verdade, a personagem ali, a menininha, faz uma exclamação, né? Ela está respondendo a pergunta do primeiro quadrinho. Então, no primeiro quadrinho foi perguntado, por que é separado? E aí a pessoa respondeu lá, porque não é junto, né? Fez uma resposta, esse porquê não é junto, por causa que não é junto. Deu ideia de causa, é um porquê de resposta, tudo junto sem acento circunflexo, né? E agora ela inverteu o porquê numa frase interrogativa, numa pergunta, ela colocou o porquê no final. Aí ela pergunta, mas por quê? Separado e com acento circunflexo, lembra? Final de frase interrogativa, separado e com acento circunflexo. E aí a pessoa responde, o porquê? Eu não sei. Então, o porquê, colocou o determinante o, que é o nosso artigo definido na frente, e aí tudo junto e com acento circunflexo vai ser escrito porquê, certo? Então, o que a gente resume, né, dessa explicação? Emprego dos porquês, né? O primeiro porquê, separado com acento, se refere à pergunta. O segundo, geralmente é a resposta, via de regra, né? Com exceção, se nós tivermos o motivo porquê ou a razão porquê, aí a gente vai fazer igualzinho o porquê de pergunta separado e sem acento circunflexo, né? O porquê de pergunta no início da frase, fica igual. Agora, quando eu tenho lá o porquê
separado e com circunflexo é sempre que tiver no final da pergunta, né? E o porquê, como substantivo, tudo junto e com acento circunflexo, porque é antecedido pelo o, conforme a gente viu. Mais uma tirinha para a gente analisar. Ó, por que sim? Porque sim não é resposta. Por que não? Porque não é pergunta. Por quê? Eu falo assim, porque quero. Por que você não me deixa em paz? Agora sim. Né? Então, a gente tem ali o uso dos porquês de uma forma bem humorada, né? Talvez até irônica, para provocar esse efeito de humor no leitor, que é uma das características desse gênero textual tirinha, né? Conforme a gente viu nas aulas anteriores. Pessoal, vamos para os exercícios, para a gente ver se conseguiu se apropriar um pouquinho disso tudo? Então, observe na questão 1. Assinale a alternativa que contém o porquê adequado para essa pergunta. Por que o Saci Pererê e o Lobo Mau são figuras folclóricas? Alternativa A. Porquê separado e sem acento. B. Porquê tudo junto e com acento. C. Porquê tudo junto. E na letra D. Porquê separado e com acento circunflexo. Vamos fazer essa atividade para aquecer aí. Voltando, olha lá. Então, quem assinalou ali a letra A, né? Porque separado, sem acento circunflexo, início de pergunta, de frase interrogativa, parabéns. E o 2 agora. Exercício 2. Assinale a alternativa que contém o porquê adequado para essa pergunta agora, né? Então, o Saci Pererê e o Lobo Mau são figuras folclóricas? Por quê? E aí? Alternativa A, B, C ou D? Façam o segundo exercício.
Então, quem acertou, olha lá, letra D, final de pergunta, de frase interrogativa, né? Eu uso o porquê separado e com o acento circunflexo. Exercício 3 agora. Assinale a alternativa que contém o porquê adequado. Vamos lá. As lendas africanas são importantes porque por meio delas aprendemos mais sobre a riqueza da cultura afro-brasileira. E aí, qual dos porquês? Mais um tempo para o terceiro exercício. Então, galera, retornando, acertou quem assinalou a letra C, muito bem. Né? As lendas africanas são importantes por causa que, por meio delas, aprendemos mais sobre a riqueza da cultura afro-brasileira. Então, quando dá a ideia de causa, o porquê é tudo junto e sem acento circunflexo. Parabéns para quem conseguiu captar mais essa. E agora vamos para o próximo. Assinale a alternativa que contém o porquê adequado. Um dos porquês de Pierre Fatumbi Verger escrever as lendas africanas se refere à necessidade de reconhecimento e valorização da cultura afrodescendente. E aí, qual dos porquês vocês vão assinalar nessa questão? Esse é o nosso último exercício, tentem se lembrar e acertar mais essa.
Então, acertou quem marcou a letra B, né? Um dos porquês. Então, eu tenho o dos, que é uma palavra construída pela preposição de mais o artigo definido o no plural, né? Os. Então, de mais os formou o dos na língua portuguesa. Isso a gente chama de determinante, né? Ele está na frente do porquê. Então, sempre que nós tivermos um artigo definido ou indefinido, né? Ainda que seja na forma contraída, né? A gente poderia ter dito assim, este é um dos porquês, né? Este é o porquê. Então, a gente tem que o porquê se torna um substantivo, um nome. Lembra? Um substantivo é tudo aquilo que eu posso colocar o ou a na frente. Né? Quando eu estou com dúvida, eu posso fazer esse cálculo mentalmente. Né? Eu penso lá, árvore é substantivo? Se eu coloco o a na frente e digo a árvore não perde o sentido, então sim, árvore é substantivo. Professora é substantivo? Sim, a professora. Lápis é substantivo? Sim, o lápis. Lembram? Para que servem os substantivos? Para dar nome, né? Ele dá nome aos seres, aos objetos, né? Para a gente poder entender as coisas por meio de um nome. Então, a gente tem os substantivos, certo? Então, aqui, um dos porquês é esse porquê, tudo junto e com acento circunflexo. Parabéns para quem acertou, né? Ó, observem aqui, eu fiz uma retomada só para a gente, né? Refletir um pouquinho, né? Então foi feito essa coletânea e aí a gente tem uma pergunta: por que essa obra inédita destaca lendas e deuses da África para crianças, né? Então a gente tem ali que o porquê está utilizado de forma adequada porque está no início de uma pergunta, né? Só para a gente fazer uma breve revisão aí do uso dos porquês, certo? Então, na nossa aula de hoje, a gente aprendeu o uso dos porquês, né? Fizemos revisão, quem já tinha estudado isso, né? Então, só teve a oportunidade de rever. E fizemos a inferência do sentido de uma palavra ou expressão, interpretação de texto com auxílio de material gráfico diverso, no nosso caso usamos imagens, tirinhas, né? E identificação da finalidade de texto de diferentes gêneros. Agradeço imensamente a participação de todos, seguem as referências para aprofundamento nos estudos e permaneçam em suas residências se puderem.